Pai, te damos graças por essa noite em que a presença do Teu Espírito Santo é uma glória sobre a Tua igreja, onde o operar, o agir, o mover sobre toda essa juventude é algo tremendo e poderoso. Pai, agora nós queremos colocar o Teu filho Jefferson diante de Ti, que, ó Deus, tem sido hoje separado pelo Senhor para estar trazendo algo do Teu coração ao nosso coração. Que o Senhor possa usá-lo plenamente, porque, ó Deus, sabemos que não somos nós os homens que falamos, mas é o Senhor que nos prepara, é o Senhor que nos usa, é o Teu Santo Espírito que fala conosco. E assim, ó Deus, como o Teu Espírito tem usado cada presentora que usa esse culto, que chega até esse lugar, que o Teu Santo Espírito também usa o Teu Filho. E que o Senhor fale aos nossos corações, através de tudo aquilo que o Senhor já tem mostrado ao coração do Teu Filho. Fala, Senhor, porque estamos desejosos de Te ouvir na noite de hoje. É a Tua unção, a Tua graça, a Tua autoridade, o Teu poder, seja sobre a vida do Teu Filho nesta noite. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero dizer para o Jefferson que eu também já tive a minha primeira vez. Amém? Escolhendo caminhos errados para a vida dele. E nós vemos uma série de coisas que pode ocasionar o jovem a entrar nessa vida. Mas eu não queria falar apenas de drogas nessa noite. Eu queria falar sobre as tentações. Porque as tentações que vêm à nossa vida, elas nos impedem de vivermos baseados na palavra. Elas nos afastam de Deus. E eu queria compartilhar um texto, conta no livro de Lucas. Você pode ficar sentado nele. Livro de Lucas, capítulo número 4. Vou ler do verso 1 até o verso 13. Tentação de Jesus. Irmãos, acharam, amém? Amém. Já tinha a palavra de E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dá-te a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pôs-o sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou dele por algum tempo. A tentação de Jesus a gente já sabe que as tentações elas nos impedem de termos uma vida na presença de Deus, impedem que nós tenhamos um desenvolvimento sadio no nosso relacionamento com Deus. Mas antes de tudo, todos nós queremos triunfar sobre tentações. Mas a gente precisa conhecer alguns princípios que nos auxiliam a vencermos as tentações. E eu queria começar falando sobre os agentes da tentação. A tentação ela não é algo que fuge do nada. Existem agentes que são responsáveis por nos tentar, ou seja, nos pôr à prova de cometermos o pecado, ou seja, que não temos a parte de Deus. O primeiro agente da tentação que eu separei é a carne. A nossa carne, ela é propensa ao erro, ela é propensa ao mal. Há quem diga que o homem nasce bom e que a sociedade corrompa. Eu discordo. Eu creio no pecado original. A nossa carne ela é contaminada desde quando o pecado entrou no mundo, com Adão e Eva. Então a nossa carne
nos afaste de Deus, que atenta para fazermos coisas que nos rebelem contra Deus, que nos afaste do verdadeiro caminho que nos conduz à salvação. O homem, ele é o maior inimigo dele mesmo, porque é ele que a todo momento quer se afastar de Deus. E Deus sempre com aquela misericórdia, sempre com amor nas nossas vidas. Além da carne, temos um outro agente da tentação, que é o mundo. O sistema mundano, que a todo momento nos quer nos direcionar a errar. As filosofias desse mundo, os conceitos desse mundo, os princípios que ele tem para nós, são princípios que distorcem os valores que nós defendemos, os valores da família, os valores do amor. E o sistema mundano, ele está a todo momento nisso. Só que o terceiro agente que eu queria falar é o mais complexo, que é Satanás. Os outros dois, eles na verdade são dependentes. Porque o pecado de todo mundo, quando Satanás entrou a Eva e Adão. O sistema mundano que vigora hoje, e que a todo momento anular a Deus em nossas vidas, foi criado por ele. Então ele é, na verdade, o regente principal daquele que quer nos tentar, daquele que quer nos afastar de Deus. O diabo tem inveja porque ele um dia já foi um anjo de luz. E hoje nós somos o amado do Senhor. E ele a todo momento quer destruir a sua vida, meu amado. A todo momento ele quer te afastar de Deus. Quer impedir que você tenha uma comunhão com Deus. Quer impedir que você tenha um relacionamento eficaz com Deus. E que você possa propagar também para outras pessoas. Isso ele não quer. Tendo esses três agentes, a gente tem que entender que existem algumas áreas que nós sofremos tentações. E essas áreas eu queria chegar nesse texto mesmo que a gente pode aprender com essa tentação de Jesus. Gostaria de ler um versículo aqui. 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E são essas três áreas que a gente pode encontrar aqui. Primeira coisa, Lucas, capítulo 4, versículo 1 até o 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naquele dia não comeu coisa alguma e terminado ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Espírito está que nem só de pão viverá o homem. A tentação a área que Jesus sofreu a tentação por Satanás é a nossa natureza carnal, as nossas necessidades físicas. Geralmente, quando alguém fala dessa questão, geralmente a gente gasta para a área sexual. Existem diversas coisas que falam da nossa natureza carnal, mas a questão sexual geralmente ela é mais forte, principalmente na vida de nós jovens, que estamos naquela fase onde as coisas estão a todo momento aflorando. Aí, alguém vem na igreja e diz: olha, você tem que esperar em Deus. Temos que esperar que Deus vai dar alguém para as nossas vidas que vai nos amar. E aí nós podemos começar a ter uma vida sexual após o casamento. E misericórdia, é difícil. É muito difícil. Ainda mais porque os jovens, no trabalho, na faculdade, na escola, eles vivem num contexto em que para a sociedade isso é normal. Então a nossa natureza carnal naquele momento é posta à prova, para que em todo momento nós esquecemos desses princípios. Mas espera pra quê, cara? Chega com o menino: pô, você não vai pegar não, cara. Ou às vezes para a menina: você pode me seguir. E por mais que às vezes é difícil para algumas pessoas adultas entenderem isso, porque na verdade já estão casados, então para elas é um pouco fácil às vezes. Você tem que esperar. É difícil. No entanto, eu não quero justificar isso. É difícil, mas é possível. É possível porque nós temos um Deus que cuida de nós, porque Ele deixou a palavra dele para que nós pudéssemos nos alimentar, para que nós pudéssemos esquecer dessas coisas do mundo, que vem a todo momento tentar nos afastar de Deus. A segunda área que nós podemos aprender sobre tentação, neste texto, está já em Lucas 4, aí já vai o versículo 5 e 8, eu vou ler aqui para vocês. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu
vai de Satanás. Porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. O que a gente pode ver aqui, meu amado, é aquela cobiça dos olhos. Nós podemos estar supervisionando alguma coisa. E Jesus foi tentado nessa área. Satanás ofereceu a ele os reinos deste mundo. Mas Jesus, é claro, recusou. Mas muitas das vezes os reinos deste mundo estão sendo oferecidos para as nossas vidas. Nós, a todo momento, somos tentados a buscar mais, a questão do dinheiro, a buscar mais, vamos estudar mais. Não que isso seja errado, mas em dados momentos, isso atrapalha, nos impede de desenvolver um relacionamento com Deus. E a terceira área que nós podemos ver de sua tentação é a questão da soberba, que está no versículo 9 até o versículo 12. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo, por toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Meu amado, a soberba é uma área que a todo momento ela tenta atacar nossas vidas. Todos nós somos dotados de talentos, de coisas boas que nós podemos, em dados momentos, se sobressair em relação a algumas pessoas. E é nesse momento que o diabo ele vai atacar você. Talvez você tenha um talento de cantar muito bem, eu não tenho, não mesmo. Mas o diabo ele vai querer tentar isso na sua vida. Talvez você não cante, mas você toque, talvez você dance, talvez você faça alguma coisa que é boa. E, meu amado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso nos afasta de Deus. A soberba fez Satanás acreditar que ele podia ser semelhante ao Altíssimo. E ele criou uma guerra no céu por isso. E achou até essa parte dos anjos com ele. Se ele caiu nessa cilada, a gente não está lascado. Então, meu amado, a tentação ela tem alguns agentes, nós temos aqui, e algumas áreas que geralmente a gente vai ser tentado. Existem muitas, mas nesse texto eu frisei essas três. Diante desse quadro negativo, eu queria falar uma coisa para vocês. A primeira postura que o cristão deve tomar, se ele quiser triunfar sobre as tentações, é buscar incessantemente, continuamente, pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Buscar por essa presença dentro de você. Mas essa busca, ela exige alguns pré-requisitos. Um dos pré-requisitos que eu separei se chama renúncia. Tiago 3,11 nos fala uma coisa interessante. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Como assim renúncia, amarga da mesma fonte? Não, amado, entenda uma coisa. Existe até uma lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Todo mundo aprende isso na escola. Embora existam pessoas que batalhem arduamente para se comprovar essa tese, ela ainda é aceita nos ramos científicos. Então, meu amado, na sua vida só há espaço para uma coisa: ou para o seu ego, ou para a presença do Espírito Santo na nossa vida. Encher-se do Espírito Santo requer renúncia. Encher-se do Espírito Santo requer que você abandone as suas vontades, os seus desejos, o seu prazer imediato, as satisfações que o mundo tem para oferecer para você. E só através dessa renúncia você pode começar a buscar o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu amado. Eu posso até dizer para você que o Espírito Santo de Deus na sua vida ele vai te direcionar, ele vai te capacitar, ele vai te consolar no momento que você estiver triste, no momento que você sofreu um não, alguma decepção, alguma frustração. É o Espírito Santo de Deus que vai consolar você no mais íntimo. Ainda que você tenha pessoas que amem você, que consolem você, que queiram conversar com você, só o Espírito Santo de Deus pode fazer uma obra completa na sua vida. Amém. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer com que você siga adiante. Talvez você tenha muitos problemas na sua vida, talvez você tenha um pai, uma mãe que não serve a Deus, um filho que não serve a Deus. E isso muitas das vezes é usado por Satanás para poder te prender. É usado por Satanás para que você desista. Mas, meu amado, eu quero dizer para você nessa noite: renuncie o seu eu, meu amado. Renuncie as vontades que você tem, porque a sua carne é
se afastar de Deus. E só anunciando a nossa carne, que a gente pode começar a ter uma vida com o Espírito Santo. Outra coisa que a presença do Espírito Santo requer é que haja uma continuidade na sua vida. Efésios 5:18, ele diz assim: não nos embriagueis com o vinho que acontece, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu pesquisei isso, eu descobri que no grego, isso que refere a continuidade. Até Paulo ele nos diz orar e necessário, ou seja, a busca pelo Espírito Santo, ela é incessante na nossa vida, ela precisa ter uma continuidade. A gente viu aquele jovem aqui, que estava aqui, bonitão, ele em dado momento escolheu a palavra de Deus, e em outro momento ele olhou para aquilo que Satanás estava para lhe oferecer. Não houve na vida dele uma continuidade. E o que aconteceu? Ele viveu toda aquela coisa que a gente viu: tristeza, decepção, problemas da vida. Meu amado, se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, triunfar sobre tentações, você precisa estar contínuo na presença de Deus. Não adianta, um mês eu vou para a igreja, hoje eu não vou. Não dá. Tem gente que é esquisita, que ela fala: ó, não vou para a igreja, não, mas estou orando, estou jejuando, estou pulando a presença de Deus. Para mim, toda a igreja, todo dia é difícil estar ali, mas não, o cara que não aparece nunca na igreja, é maluco. Claro que não. Chora, caramba. Meu amado, renunciando ao seu eu, tendo continuidade, mais uma coisa que a gente precisa fazer na vida cheia do Espírito Santo, é que ele possa ter liberdade na sua vida. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Pensa comigo, amado, o que seria de fato entristecer o Espírito Santo? A gente lembra, Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Deus que criou o mundo, enviou seu Filho amado Jesus para morrer por nós, pecadores, e Jesus ressuscitou e deixou o Espírito Santo para nos consolar, para estar nos direcionando. Você vê a importância que essa pessoa, o Espírito Santo, que é uma pessoa, tem na vida do cristão. Então, o que pode entristecê-lo? Você entristece o Espírito Santo quando você anula ele na sua vida. Quando você não dá liberdade para que ele possa direcionar as suas atitudes. Quando você quer fazer as coisas do seu jeito, segundo os seus propósitos e da sua maneira, e esquece que você é um mero pecador, falho, um ser humano. E o Espírito Santo de Deus, que habita no nosso coração, ele quer nos consolar, ele quer nos direcionar, mas para isso você precisa se voltar para ele. Para isso você precisa permitir que ele tenha liberdade para dizer: meu filho, você está no caminho certo não. Vai para a direita, meu filho, você disse sim, mas você tem que dizer não. E às vezes a gente sabe que o Espírito Santo está falando alguma coisa, mas a gente insiste. A gente dá murro em ponta de faca, a gente bate a cabeça na parede e sofre. Bem feito. Porque o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele não te abandona nunca. Estava dizendo para você não fazer isso. Então é bom que de alguma maneira você cresce espiritualmente. Então, meu amado, tenha liberdade do Espírito Santo aqui na sua vida. Tem liberdade para ele te consolar. Tem liberdade para ele falar: está errado, não é por aí não. Meu amado, quando você renunciar ao seu eu, buscar o Espírito Santo com continuidade, dando liberdade para ele, a gente pode aprender uma coisa: ele vai te dar a direção correta. Você pode confiar nisso. Ele não vai dizer para você sair de um caminho para outro que vai te prejudicar. Lucas, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lá no deserto, Jesus ia sofrer aquela tentação. Jesus ia passar por isso que hoje nos ensina. Essa situação que hoje a gente pode aprender com Jesus Cristo. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Por isso que ele estava no lugar certo. Por isso que ele passou por essas provações. E hoje ele pode nos confortar através dessa situação que ele passou. Que a gente pode olhar para Jesus e falar: ele era Deus, mas ele estava na natureza humana dele. Se ele venceu as tentações de Satanás, eu também posso vencer. Mas cheio do Espírito, sem estar cheio do Espírito, quando a gente não consegue estar na direção certa, o caminho bom ele é mau.
nós estamos a todo momento tentando um erro. Por que Deus nos ama às vezes? Às vezes faz tanta coisa errada. Às vezes a gente faz com a graça de Deus. Deus nos questionou por que Deus nos ama tanto. Por que um amor tão grande que o ser humano que todo tempo está errando? Eu não sei explicar, mas graças a Deus que Ele nos ama. Meu amado, além de estar cheio do Espírito Santo, sem nos falar sobre as tentações, Ele quer que você tenha uma vida baseada na palavra, um entendimento da palavra de Deus, um conhecimento bíblico. Primeira coisa que eu gostaria de falar para você, meu amado, alimente-se corretamente. Tome cuidado com aquilo que você está recebendo do mundo. Há muito tempo atrás, um cara chamado Freud, ele, considerado por muitos o pai da psicanálise, ele desenvolveu uma teoria em que ele buscava dividir o aparelho mental do ser humano. E através dessa tese, através dos estudos, ele concluiu que o ser humano ele tem uma mente dividida em 3 áreas. Id, ego e superego, que constituiria o consciente e o inconsciente do ser humano. O que seria id? A grosso modo poderíamos afirmar que são as reações instantâneas que nós temos a alguma coisa. Quando, sei lá, você coloca a mão aqui e vê que está quente, você automaticamente tira, essa atitude não foi uma atitude só consciente, foi uma atitude inconsciente da sua parte. Não foi somente que programou e pensou, caramba, está quente. Não é. Isso é uma questão inconsciente. O superego, ele também sendo uma questão inconsciente, eles estão se batendo num conjunto de regras que tentam a todo momento frear as suas atitudes. Nessa Constituição, são muito responsáveis a família, a igreja, porque a sua mãe está todo momento dizendo, não faz isso, filho, não faz aquilo. Quando você é criança, principalmente, a sua mãe está todo momento, tira a mão daí, tira a mão da tomada, tira a mão do fogão, tira a mão disso. Não, não faz, não, só Jesus. Mas isso é responsável por constituir na mente do ser humano freios. Se o ser humano a todo momento fosse deixado que ele fizesse tudo, ele não teria medos. Ele ia jogar na sua cara, vamos chegar. Mas o medo que nós temos de alguma coisa, ela nos ajuda a estar vivos. Com 18 anos de negócio, você vai E superego. E a parte consciente seria ego. Seria o seu ego no caso. Ou seja, aquele que de alguma maneira é a parte consciente e tenta conciliar o id, que busca o prazer imediato, e o superego, que a todo momento está tentando frear você. Ele serve como um conciliador. Na verdade, o que isso, de modo geral, quer dizer é que as suas atitudes, na maioria das vezes, elas não são tomadas pelo seu eu consciente, e sim por um inconsciente. É como se existisse uma batalha psíquica na sua mente, a todo momento. Nós muitas das vezes, não temos o conhecimento disso. E essa teoria, ela me faz lembrar de 2 textos bíblicos. O primeiro, está em Mateus 6, versículo 22 e 23. Olha só. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, eles forem maus, o teu corpo será tenebroso. E Salmo 101, versículo 3 diz assim, não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, por isso que eu disse, alimente-se corretamente. Porque aquilo que você vê, aquilo que você ouve, ele é gravado pelo seu inconsciente. E depois isso vai se refletir nas suas atitudes. Em toda maneira, você muitas das vezes tem atitudes tomadas pelo seu inconsciente. Mas o seu consciente é capaz de desligar e ligar uma televisão, que pode ficar vendo conteúdo impróprio, de abrir e fechar uma revista, de entrar ou sair da internet, de ligar ou desligar o rádio. O seu eu consciente tem capacidade de tomar essas atitudes. Então, há quase 2 mil anos atrás, Jesus dizia que o corpo são os olhos. Isso é mais sabedoria. Sem ter essa tese, ele já dizia, toma cuidado com o que você está olhando. Não
pensa que, não, eu posso ver tudo errado, posso ouvir, estar sempre no meio de coisas ruins, não me alimentar daquilo que realmente vai edificar minha vida, e eu vou continuar com uma vida na presença de Deus tranquilamente. Não dá. Por isso que uma criança, que ela nasce num lar, e todo um contexto de violência, do pai com o filho, do pai com a mãe, da mãe com o pai, do pai com o pai, com o vizinho, com o padeiro, como uma criança ela nasce nesse contexto de briga, é quase impossível que ela se torne um ser humano calmo, manso, tranquilo. Pode até ser, mas são raros casos, na verdade, são exceções. Geralmente ela tende a ser violenta, porque o inconsciente dela é cheio de coisas maléficas. Ela viu a todo momento o pai bater na mãe, a todo momento apanhou do pai, viveu diversas coisas. Então, para que ela tenha uma vida mansa, tranquila, é muito difícil, só Jesus mesmo na vida de uma pessoa que viveu esse contexto. Então, meu amado, toma muito cuidado com aquilo que você vai se alimentar. Então, falando também do entendimento bíblico, existe também uma diferença que nós temos que entender. Existe aquele entendimento bíblico que deve fazer parte da vida do cristão, e existe o mero conhecimento literário. Ou seja, você vê pessoas como Paulo Coelho, que constitui a elite intelectual do nosso país, e ele, em algumas colunas, ele faz colocações baseadas na Bíblia, para quem nunca leu. Allan Kardec, que fundou o kardecismo, foi um grande estudante dos evangelhos. Então, eu faço uma separação entre entendimento bíblico e o conhecimento literário. O conhecimento literário se constitui no conhecimento dos textos, no conhecimento das histórias, a capacidade de você fazer análise, interpretações, colocações sobre as histórias bíblicas. Muitas pessoas mundanas conhecem mais a vida do que muitos cristãos, infelizmente, e sabem fazer colocações mais inteligentes do que muitos pregadores. Infelizmente, essa é a realidade da igreja. Então, meu amado, se o conhecimento da Bíblia, o conhecimento da letra, não nos basta, o que seria então o entendimento bíblico? Seria, na verdade, a união, não estou desprezando, a união deste conhecimento, do estudo, com a prática desses ensinamentos. A diferença crucial entre o cristão e os homens que conhecem Bíblia é que eles não praticam esses ensinamentos. Eles os usam apenas para aumentar o conhecimento deles sobre o mundo, sobre a cultura, mas para nós isso não é apenas um conhecimento literário. Isso é a palavra de Deus que nos alimenta espiritualmente, que nos conforta, que nos direciona. Então é essencial para o cristão que ele pratique esses ensinamentos que ele conhece. Então o cristão não pode viver apenas falando da Bíblia, ele tem que mostrar a palavra de Deus para as pessoas, mostrar a palavra de Deus no dia a dia, mostrar a palavra de Deus com a sua vida. Então, meus amados, para nós fecharmos, para nós concluirmos, nós já conhecemos os agentes que nos tentam, sabemos das áreas em que provavelmente vamos ser tentados, conhecemos a real necessidade de buscar o Espírito Santo continuamente, renunciando ao nosso eu, calando a nossa própria vontade e sabendo que nada disso vai ser suficiente se não conhecermos a palavra de Deus e praticarmos. Então, meu amado, a escolha é nossa. Viver baseado na palavra de Deus requer uma vida de triunfar sobre as tentações. E triunfar sobre as tentações é uma escolha nossa, porque nós temos um Deus que cuida de nós temos a palavra dele aqui para nos direcionar. Então, quando o diabo estiver te tentar, meu amado, vai ser difícil às vezes negar, mas você vai conseguir